Olá, me chamo Edilene Rodrigues. Estarei aqui no YouTube postando alguns vídeos motivacionais e espero que vocês gostem, curtam, comentem e se inscrevam. E eu estarei fazendo com muito carinho. Estarei falando um pouco das minhas experiências até aqui, da minha trajetória, em concordância com aquilo que eu creio. E a Bíblia estará presente em todas as gravações, porque o contexto da Bíblia estará presente, porque essa é a base que eu creio. Sem mais delongas, eu quero começar o meu vídeo e eu vou falar sobre uma história que sempre me chamou a atenção e eu preciso, falar cada vez mais sobre essa história. O livro que eu vou escolher é Juízes e o capítulo é capítulo 6. Essa história, ela vai nos dizer acerca de um moço que estava ali, que foi ensinado, as leis de Deus no seu coração. Gideão foi alguém que o pai ensinou as leis de Deus para ele. E essa história ela acontece quando Israel está entregue nas mãos dos midianitas, que os escravizaram por 7 anos. Israel sofrendo ali na mão dos midianitas, eles tinham que viver escondidos, porque tudo aquilo que eles plantavam, os gados que eles tinham, o mantimento que eles tinham eram roubado pelos midianitas e as outras nações, que por permissão de Deus vieram para abater Israel na sua rebeldia. Quando então eles eram tão numerosos, a Bíblia nos diz que eles eram tão numerosos que eram considerados como gafanhotos. Aí, diante dessa tormenta, diante desse sofrimento, aí Israel clama ao Senhor e o Senhor atende a oração dele. O Senhor envia então um profeta que os corrige, refrescando a memória deles, dizendo acerca do que Deus havia feito com os seus pais na libertação do Egito. E também os traz aquela antiga correção que Deus já havia dito para eles, não temer os deuses dos amorreus, que eles, em desobediência, não tinham ouvido nenhuma dessas recomendações de Deus. Então, o Senhor, logo após, envia um anjo que vai ao encontro de Gideão, que estava trabalhando escondido, malhando trigo num tanque de prensar uvas. E o anjo chega diante de Gideão com uma frase bem animada. E ele diz: O Senhor é contigo, varão valoroso. E em outras traduções ele diz: O Senhor é contigo, guerreiro valente, né? Mas Gideão não ficou muito animado com essa frase, não. Ele começou então em resposta, à frase que o anjo disse, ele começou a fazer perguntas ao anjo. E ele disse: O Senhor é conosco porque tudo isso está acontecendo, porque tudo isto nos sobreveio, né? Porque cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram, que o Senhor os fez subir do Egito, né? E ele então, por fim, afirma ao anjo: O Senhor nos abandonou. E é assim que nos encontramos em algum momento da nossa vida, né? O Senhor prova que está com a gente de várias maneiras, mas quando a gente está passando por vale, dor, humilhação, escassez, a gente acaba acreditando então que o Senhor nos abandonou. O anjo, eu penso que ele teria resposta, se ele quisesse dar para Gideão resposta, porque todo aquele cenário, toda aquela dor, aquele sofrimento era por conta da rebeldia de Israel. Mas o anjo não quis responder. E o anjo, ao contrário, ele vai surpreender Gideão, ou me surpreender, porque eu fiquei muito surpreendida com a resposta do anjo, que ele dá a seguinte ordem a Gideão: vai com a força que tens, vai e liberta o povo de Israel. Ora, não sou eu quem te envio? Quantas vezes Deus disse ser contigo? Quantas vezes o Senhor prova, que está com você? E você não acredita, porque você olha para a sua própria força. Mas a recomendação de Deus é: vai na força que você tem.
porque sou eu quem te envio. Aí Gideão, nesse momento, ele tira o olho da sua fraqueza e coloca na sua condição financeira. Ele estava dando desculpas para Deus, né? E ele diz que sua família é a mais pobre em Manassés e ele o menor, ou a pessoa de menor importância. Com coisa que essas coisas são importantes para Deus, né? A gente tentar dar desculpas para Deus, olhar para nossa condição financeira, olhar para o nosso tamanho, olhar para quem a gente é. Quando Deus chama alguém, ele não olha para isso, né? Ele olha para o poder dele. Quando Gideão também, ele fala essas coisas, eu deduzo que ele era um homem cheio de complexos de inferioridade. Né? Tantas coisas ele sentia ali, tanto sentimento de inferioridade. Mas o anjo não dá atenção às palavras que Gideão fala. E ele diz, eis que eu estarei contigo, tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Olha que palavra forte, né? Eis que eu estarei contigo, Gideão. Quando Deus escolhe uma pessoa para fazer sua obra, ele não escolhe ela porque ela é a melhor, mas simplesmente porque ela não se vê como a melhor, ela não se sente melhor do que ninguém. E Deus mostra aqui o poder dele, como disse Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então é por isso que Deus te ama, Deus escolhe aqueles que se sentem incapazes ou menos, né, que todo mundo. A recomendação é vai, e eu lutarei por você, Gideão, apenas me obedeça, e eu farei o restante. Para finalizar, eu vou resumir a história. Ainda que no processo Gideão fez várias provas, ele precisou que Deus respondesse às suas provas para saber se realmente Deus iria com ele ou Deus estaria com ele. Deus o ensinou que não era com a força dele e nem a força de seus homens que venceriam a batalha. Deus estava dizendo para Gideão, Gideão, eu não preciso da sua pequena força, eu só preciso que você me obedeça, que você siga os meus comandos, né? Então, a quantidade de homens escolhidas por Deus foram apenas 300 homens para vencer aquela multidão numerosa, que era considerado como gafanhotos, né? E os homens, esses 300, eles não precisaram usar espada. Eles apenas precisariam obedecer à voz de Deus e o comando de Deus, tocando apenas buzinas. E enquanto eles tocavam as buzinas, a espada no arraial do inimigo era a espada de um contra o outro. Então eles mesmos se mataram lá dentro e a vitória foi do povo de Deus. Então, o que eu quero dizer, quando entendemos que somos escolhidos para Deus fazer através de nós, não olhamos para os obstáculos que existem em nós. Ou seja, quando a gente entende que a gente foi escolhido, mas essa eleição a gente não precisa levar em consideração a nossa força ou o nosso lutar, né? A gente deve considerar que Deus vai lutar pela gente, Deus vai apenas usar a gente para fazer isso. A gente entende que a gente pode começar a qualquer momento, a gente pode ir em qualquer lugar quando Deus manda, a gente pode se sentir capaz, porque Ele nos capacita. Então essa é a palavra que eu quero deixar no coração de vocês, que vocês sejam edificados e entenda que não dê desculpas para Deus se Deus te escolheu, não dê desculpas para Deus, porque Deus não precisa do que você acha que Ele precisa apenas da sua obediência e submissão, e o restante Ele vai fazer por você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.